Olá pessoal, eu sou o Rondon Neto, começando mais um episódio, mais um vídeo pro canal. Eu tô no hotel O Laçador, em Penedo, hotel muito bom, R$ 80 com tudo, café da manhã, ar-condicionado, televisão, um quarto bom demais, recomendo. E agora eu vou partir para mostrar a história do cangaço lá, dos cangaceiros, e uma pessoa em especial, vocês vão ver. Fica aí comigo e vamos embora. Então aqui é o Centro Histórico de Penedo, olha que gracinha. As casas, né, as pinturas. É bem interessante. Hoje é um domingo, são 9 horas da manhã, mas está chuvoso, né? Então a rua ainda está vazia. Eu encontrei com um pessoal ontem aqui que me acolheu super bem. Estava sentado no quiosque tomando uma cerveja, comendo um espetinho. Fiz amizade aqui, gostei demais, meus amigos. Eu sei que vocês vão ver esse vídeo. Tô deixando um grande abraço para vocês aí. Muito obrigado mesmo. Ponto para Alagoas, ponto para Penedo. Gostei, eu vou voltar e eu vou recomendar as pessoas virem aqui. Vamos lá mais embaixo ver como é que é. Bom, aqui é um convento, né? Parece que é até aberta a visitação. Isso, Cruzeiro do Convento. Tem aqui umas estátuas, os ilustres estão aí representados. Acho que eu conheço esse aqui, ó. Mas eu não vou descer não, porque eu vou seguir para Sergipe novamente. Tá tendo aqui nessa cidade um festival de cinema. Eu não vou assistir nada, né? Vou ficar quietinho na minha. E tem também, amanhã vai ter um festival de rock aqui. Esse eu queria ir vir, mas não estarei na cidade. Olha ali o São Francisco de novo. Eita, riozão bonito, correnteza, viu, cara? Eu dei um pulo na água ontem, lá perto da foz, e a correnteza puxa mesmo, tem que ficar esperto. Tem um pequeno pier lá flutuante que a gente pula de um lado e sobe no outro, porque a água vai levando. É grandioso, né? Grandioso. Então aqui pegar a balsa para ir para lá é Sergipe, mas eu não tô indo nessa balsa, vou tentar cruzar o rio numa ponte lá atrás. Vamos embora, vamos pegar a estrada. Agora divisa de estados, Alagoas e Sergipe. Estou voltando para Sergipe, atravessando o Rio São Francisco. Essa aqui é a rodovia SE 220, ou o que restou dela. Você tá doido, bicho? Olha que legal de novo a música que sai aqui, gente. Capacete pra quê, né? Ó, tem 3, é uma família. Aqui é a cidade de Aquidabá, Sergipe. Olha lá na frente lá, ó. Capacete ninguém usa. Aliás, aqui no Sergipe e ali na Alagoas, nas cidades pequenininhas assim, realmente eu não vi capacete. Quer dizer, vi muito pouco. Lá em Canudos, na Bahia, né? Também vi muita moto lá sem capacete. E geralmente às vezes a moto tinha 2, 3 pessoas. Quando tinha capacete era só o piloto. Aí o cara e uma mulher atrás, um cara e uma criança, e a criança sem capacete, tipo assim. 2 mulheres e só o pilotando que tá com capacete. Eu vi isso bastante lá. Agora o que eu achei mais legal de tudo é ver as moças de saia sentadas de lado. Muito legal. Tá vendo o cactus aqui, olha? Eu não tenho certeza, eu acho que isso é mandacaru. Olha ali em cima, tá florindo. Olha lá o passarinho.
Você já sabe, né? O que significa quando Mandacaru aflora. Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão, que cai a chuva. Aí, seja bem-vindo à Bahia de novo. Aqui então começa a Bahia. Eu parei aqui para pedir informação sobre posto de gasolina e tem 26 quilômetros. A entrada para onde eu vou, eu vi a placa, é logo ali, mas eu não vou por ali porque eu tenho pouca autonomia agora, né? Mas eu fiquei sabendo que lá onde tem um posto de gasolina, a 26 km daqui, tem uma entrada melhor para onde eu vou. Então vamos embora. Isso aí. Ali no restaurante mesmo que eu perguntei de onde tem posto, eles vendem gasolina. Mas aí é complicado, né? Eu vou pro posto mesmo. Então consegui botar gasolina. Aqui é a BR-110, eu acho, que sobe para trás. Aqui é Paulo Afonso. Paulo Afonso é um município do distrito de Malhada do Caiçara. E Malhada do Caiçara foi onde Maria Bonita nasceu. Maria Gomes de Oliveira, que depois ficou conhecida como Maria Bonita. Ela morreu com 28 anos, sem jamais saber que ela seria chamada de Maria Bonita. Eu vou contar essa história. Vamos lá. Começou um novo trecho off-road, então vou esvaziar os pneus um pouquinho. A Maria Bonita, quando jovem, ela era conhecida como Maria da Deia. Deia é a mãe dela, era, né? Era muito comum nessa área aqui, nessa região, no Nordeste, colocar o nome da criança, do jovem, e na sequência o nome da mãe ou do pai. Na verdade, bem na verdade, isso não é só daqui do Nordeste, não. Em Minas Gerais isso é muito comum. Lá você não pergunta quem que é a pessoa, você pergunta se é filho de quem. É assim. Então, Maria Bonita, quando jovem ainda, era conhecida como Maria da Deia. E para contextualizar direitinho, isso aqui aconteceu no início do século XX, 1900 e primeiras décadas ali. A seca que já era castigante há muito, sempre foi, né? Que é Caatinga, sertão. Olha isso, sertão, olha aqui a criação. A região mais pobre no país. O massacre de Canudos foi aqui perto e tinha acontecido há 2 décadas e meia, 3 talvez. A vida aqui
era tão sofrida. E o cangaço, Maria Bonita foi um grande personagem do cangaço, né? Não precisa introduzir isso, talvez. O cangaço já vinha acontecendo desde o século XVIII e, para falar a verdade, já estava a caminho de terminar. Mas esse fenômeno do banditismo nacional estava acontecendo e os capítulos mais famosos estavam prestes a acontecer aqui nessa região. Nossa senhora, e esse areião aqui, velho, pelo amor de Deus. Areião, moto com pneu de asfalto não combina. Aí você vê o cara passando de CG lindamente. Tem hora que a gente vê que eu sou de granja mesmo. Mas vamos que vamos, tá tudo certo. Chegamos aqui à casa da Maria Bonita. Então, olha, essa é a casa da Maria Bonita. Uma casa de pau a pique. Hoje funciona um bar aqui. Ó, vamos entrando, né? Tem aqui fora esse quartinho. Nossa, aqui tem uma energia, uma emoção de chegar aqui. Olha ela aí, ó. Maria da Deia. Aqui ela já era Maria do Capitão. Capitão Virgulino. Não, esse não é o Capitão Virgulino. Não sei, pra falar a verdade. Maria Bonita. Deve ser, porque tá na mesma foto. O Capitão Virgulino, ele era cego e usava esse óculos redondinho. E a Maria da Deia. Aí. A Maria Bonita, de fato, ela era bonita. Não é feia, não. Né? Olha as armas. Uma foto já colorida deles. Olha essa casa. A casa é baixinha. Olha eu aqui. Lampião. E vamos falar um pouquinho, né? A Maria da Deia, ela, aos 15 anos, ela foi arranjada de casamento por um primo distante dela. Na verdade, era um primo do pai. E ela era esse de sapateiro, e ela era bem infeliz no casamento, porque ele era mulherengo, gostava de uma farra e não dava no couro com ela. Ele, como dizem aí na literatura, ele não prestava seus serviços de homem. E ela ficava naquela, pô, o cara ia pra gandaia, pra boemia. E não comparecia, né? Então, ela, dos 15 aos 19 anos, foi casada com ele, e ela vivia vindo aqui pra casa dos pais, da dona Deia, porque brigava com o marido e vinha. A dona Deia, ela estimulava a Maria, falava assim, separa desse cara, esse cara é um frouxo, né? Sério mesmo. Já o pai não, o pai, que era um outro frouxão, ele insistia para ela ficar com o sapateiro que ela casou. E aqui, nessa casa, isso aqui era um coito. Coito era um lugar onde tinha os coiteiros, né? Os coiteiros eram aquelas pessoas que davam abrigo aos cangaceiros, davam comida e abrigo, esconderijo para os cangaceiros quando estes estavam fugindo ou passando. E numa dessas, Maria Bonita estava aqui na casa dos pais. O pai dela ofereceu o coito pro Virgulino, pro Lampião, né? E pra piada infame, ele veio aqui e achou o coito, ele achou Maria Bonita. Essa piada foi ruim, eu sei, mas vamos lá. E ela se apaixonou com ele, porque ela era super infeliz no casamento. Uma mulher determinada, uma mulher querendo ser feliz, querendo viver, sacou? E o cara chega aqui cheio de... ele já era muito famoso, então era uma pessoa poderosa, perfumado, perfume francês, roubava, tinha recurso, tinha dinheiro, dava dinheiro pro pai dela, né? Coiteiro. Gente, vocês imaginam os cangaceiros vindo aqui, ó, e pedindo um abrigo num lugar desse? Esse que é o cenário, olha. Olha aqui o jardim dela, como é que era. Então,
E aí, uma vez ela pegou e fugiu com o Lampião, largou o marido dela para trás e foi. Naquela época, a mulher não tinha direito de separar, não. Ela foi fugida embora com o capitão, o Virgulino, o Lampião. E essa fuga foi aos 19 anos de idade. A Maria Bonita, ela então fugindo com o Lampião, abriu precedentes que antes o cangaço não tinha mulheres, né? E ela foi a primeira cangaceira e abriu precedentes para outras mulheres participarem. Ela foi por livre e espontânea vontade, mas muitas outras, na verdade, eram sequestradas. A esposa de Corisco, um outro famoso cangaceiro, ela foi sequestrada com 13 anos, odiava o Corisco. Mas aí ele foi, né, levando a vida, foi ensinando para ela coisas, ensinando a escrever, ler, até que ela começou a gostar do cara. Mas isso é outra história, nós vamos falar de Maria Bonita. A história mostra que Maria Bonita e Lampião eram apaixonados de verdade. Então, aqui é a Malhada do Caiçara, e essa cerca de madeira aqui, ali dentro, é a casa da Maria Bonita, a casa de onde Maria Bonita nasceu. Agora vamos lá, na Grota do Angico, onde ela e o Virgulino foram emboscados com mais outros cangaceiros, e ali eles foram mortos por um volante de Sergipe. Volante é uma espécie de tropa, uma patrulha que estava atrás dele. E ainda sobre Maria Bonita então foi a primeira mulher do cangaço. E só ela tinha o direito de usar algumas roupas. As outras mulheres ainda sofriam um machismo muito exacerbado. Ela também sofreu um machismo exacerbado. Só que ela era a mulher do capitão, né? Então ela tinha aí alguns privilégios. Maria Bonita e as outras cangaceiras possuíam um revólver pequeno cada uma, mas para proteção individual. Elas não, de acordo com as regras do cangaço, elas não participavam dos ataques. Diz aí que Maria Bonita nunca nem deu um tiro na vida. A Maria Bonita não teve dúvidas para fugir com o Lampião. Ela tinha ficado com ele ali, a própria mãe dela deu incentivo para ela fugir com ele, largar aquele marido pamonha dela para trás. E o pai dela não falou nada, né? Porque ia falar o quê? Tomar tiros se falasse alguma coisa. E o Virgulino, o Lampião, ele era um cara interessante, ele sabia ler e escrever, coisa rara naquela época. Ele era filho de agricultor, lia jornal, ele sabia conversar, ele tinha uma cultura ali interessante. Escreveu música, Mulher Rendeira, a letra dele, ele fez pra avó dele. Oiê, mulher rendeira, oiê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda que eu te ensino a namorar. Vários repentes, tinha aquele ouro todo, né? Eles eram vaidosos, né? Os cangaceiros, cheio de roupa pendurada, metais costurados. Foi interessante que eles costuravam as próprias roupas, mas quando as mulheres começaram a participar do cangaço, as roupas começaram a ficar mais bem boladas, bem feitas. As outras mulheres no cangaço não tinham a vida fácil, não. Como eu disse, muitas delas não estavam de espontânea vontade, elas eram sequestradas e sofriam estupros às vezes, mas com a Maria Bonita, a Maria do Capitão, agora já chamada de Maria do Capitão, ela não sofria nada disso não. Afinal de contas, ela era Maria do Capitão e também uma mulher forte. Bom, acabou a estrada de terra, chegou o asfalto, então tem que encher o pneu, né? Vamos lá. Tem uma coisa importante quando você está fazendo aventura de moto, é ter uma bombinha para encher pneu. Eu tinha uma bombinha de bicicleta mesmo, sabe? Mas aí eu comprei essa aqui, USB, tem um negócio. Vamos lá. Mas não, no caso aqui é só para encher mesmo. Agora voltando para Sergipe, aí a placa. A Bahia agradece sua visita, Sergipe eu tô de volta. Não deixa de compartilhar, de se inscrever no canal, dá uma força aí para eu continuar contando essas histórias. Eu quero continuar contando e mostrando a história do Brasil, as histórias, o Brasil fora da rota turística, as histórias que a gente ouve falar menos, as melhores histórias, a nossa história. Então compartilhe, se inscreva, deixa um like aí. Se você não gostou, deixa um dislike aí também, que eu quero saber. Beleza? Deixa um comentário aí pra mim e vamos comigo que esse episódio está legal pra caramba.
A Grota do Angico faz jus ao nome, é uma grota mesmo. Para chegar aqui, faltam 4 quilômetros até a porta lá da trilha. Olha aqui, cara. Que grota. Imagina, bicho, você tá fugindo aqui e a polícia atrás de você. Que terror, cara. Eu não sirvo pra essa vida, não. Aí eu tenho que atravessar um açude. Ou é um rio? Acho que é rio mesmo. Ó, horrorizei, eu tô fazendo é trilha. Em pé, né? A moto vai, eu. Será? Deus do céu. Passei. A trilha pra Grota do Angico. Olha tudo. Nossa senhora. Aí é, velho, desligar o controle de tração aqui. Desliguei. Ligar o bloqueio de diferencial. Tração nas 4. Vamos falar a verdade aqui, ó. Eu coloquei o modo enduro, aí ele muda o controle de estabilidade, o ABS fica apropriado para estrada de terra e o controle de tração diminui um pouquinho, mas eu desliguei o controle de tração, porque se eu precisar dar uma chamada, a moto tem que comparecer, né? Essa moto é boa, pesadona, mas sabendo tocar, eu tô curtindo. Eu sou roia, sem muita experiência nisso aqui não. Grota do Angico, Cangaço Eco Park, passeio. Vamos lá que eu vou abrir esse trem aqui e vou entrar. Ah, não é possível, tá trancado. Pô, vim até aqui, cara. O Bando de Lampião e a Maria Bonita e o próprio foram mortos ali na grota, que é na beiradinha quase aqui do São Francisco. Como diz Mano Brown, você prefere viver pouco como um rei ou muito como um Zé? Aposto que talvez não com essas palavras, mas essa foi uma questão que passou na cabeça de Maria Bonita. Bom, eu fui lá embaixo no Ecopark, Cangaço Ecopark, e realmente não vou poder entrar aqui na Grota do Angico hoje. Hoje é domingo, 10 para 5 da tarde, não vai ter jeito não. Então, eu acho que a gente não vai perder muito, porque é uma grota, é realmente um buraco, um declive, quase chegando no Rio São Francisco, um lugar propício para emboscar e liquidar com o grupo de cangaço mais famoso que já existiu. Mas o bom é que a gente está fazendo um passeio de moto, né? Então essa parte aí está concluída, não teve problema nenhum. Tá concluída não, tá acontecendo. A coragem para desfazer um casamento falido, para acompanhar o homem que a desejava e tinha disposição de enfrentar fome, sede, perseguição policial em nome de um grande amor, inspiraram gerações de mulheres por décadas. Maria Bonita foi forte, superou tempos difíceis e coisas difíceis no seu caminho. Ela foi atrás do seu sonho, uma vida para viver, nunca perdeu a fé. Foi uma mulher digna de vencer, prosperar e crescer, assim como todas as mulheres. Para ela, quando seu primeiro casamento só restava chorar, ela não tinha mais o que fazer. Mas na primeira oportunidade que teve, segurou o ar e partiu sem olhar para trás. A determinação e sua atitude são aspirações para todas as pessoas com esgotamento engasgado, apenas aceitando a vida. Há sempre presentes raça, braveza, determinação e muito mais de Maria Bonita a fazer realizar seus sonhos. Ela carregava suas qualidades na alma e no peito. Maria era acima de tudo bonita, ela era vaidosa e usava perfumes, como se já não bastasse para Maria Bonita representar toda uma gente. Ela era uma mulher forte, sim, e nunca sem seus adereços, graça e amor próprio. Apesar de que o cangaço foi um movimento de banditismo, ela era isso que eu falei, né? Ela estava engasgada, ela era uma mulher, ela era uma pessoa boa, mas ela estava querendo fugir daquele inferno que era a vida dela. E ela conseguiu. Maria Bonita, aqui na Grota do Angico, ela foi degolada viva logo após ver morrer seu grande amor e os outros comparsas de cangaço. Eu boto um final emocionado nesse capítulo que eu tô fazendo aqui, nessa aventura. Hoje foi aventura de verdade, né?
Bom, deixa eu voltar rapidinho aqui. Eu sei que eu já terminei o vídeo, mas vou mostrar onde que eu tô. Eu tô no Hotel Canindé, em Canindé do São Francisco. Ele fica num posto de gasolina logo chegando na cidade, vindo de Sergipe, como quem vai embora pra Bahia, né? Vindo lá da Grota do Angico. O hotel custou R$ 50. Ele tem, aí ó, 2 camas, tem uma baita TV, tem um banheiro com box de vidro e tudo, mas não tem estacionamento. Na verdade, a moto tá aqui na frente. Preço muito bom, mas já rolou uma baratinha aqui dentro. Aí eu fiquei meio desagradado, sabe? Mas eu já tô aqui, vambora. E roupa devidamente limpa, lavei tudo. Tá tudo imundo. Tem uma cueca e um par de meia limpa. O resto tava ruim. Aí aproveitei, já deu uma caprichada. Tô ficando bom nesse trem de lavar roupa na pia de hotel. Então, valeu, obrigado, até o próximo. Não se esqueça de se inscrever, se inscreva, isso ajuda demais. Esse que é o alimento pra gente continuar fazendo mais vídeos, beleza? Tudo de bom, até o próximo.